Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que é quase como uma assinatura de cada coisa na natureza. A ideia de o próprio. Vamos entender como é que se identificam aquelas características que são, exclusivas e totalmente inseparáveis de uma essência. Então, vamos recapitular rapidinho. No nosso último papo, a gente viu como a diferença define a essência das coisas, né? Por exemplo, ser racional para o ser humano. Ok, isso define. Mas e aí? A pergunta agora é, o que nasce a partir dessa essência? O que vem depois? É exatamente aí que o conceito de o próprio entra na jogada. O nosso caminho hoje vai ser bem claro. A gente começa entendendo essa transição da diferença para o próprio. Depois, mergulhamos de cabeça na definição e em como testar se algo é ou não próprio. Vamos ver que existem tipos diferentes e, por fim, entender por que essa ferramenta lógica é tão, mas tão poderosa. Ok, vamos começar colocando essa peça no lugar certo do quebra-cabeça. Qual é a conexão exata entre o próprio e a essência que a gente já aprendeu a definir? E aqui está o pulo do gato. Pensa assim, a diferença é como se fosse parte do DNA, da identidade fundamental de uma coisa. Ela ajuda a dizer o que aquilo é. Já o próprio, bom, ele não faz parte da definição, mas é uma consequência direta quase inevitável dela. É uma característica que, digamos, brota da essência que já existe. Tá bom. Mas afinal, o que é o próprio? Qual é a definição precisa que a fonte nos dá? A definição formal pode até parecer meio intimidadora, mas na real, ela gira em torno de duas ideias bem simples: exclusividade e reciprocidade. Ou seja, é algo que pertence só e somente só àquela espécie. E além disso, essa relação funciona nos dois sentidos, como uma via de mão dupla. E para isso ficar super concreto, a fonte traz o exemplo perfeito, a capacidade de rir. A ideia aqui é que rir é uma característica que a gente encontra em todo ser humano. E o mais importante, a gente só encontra nos seres humanos. É exclusivo. Agora, como é que a gente testa isso na prática? Existe um jeito de verificar se algo é mesmo um próprio eu. E tudo tem a ver com aquela ideia de reciprocidade que eu acabei de falar. A reciprocidade é isso aí, uma via de mão dupla. A afirmação tem que ser verdadeira tanto na ida quanto na volta. Dá para inverter o sujeito e o predicado e a frase continua verdadeira? Se sim, como nesse caso, então bingo, a característica passou no teste. E aqui o conceito fica ainda mais refinado, mais interessante. A fonte nos mostra que o termo próprio não é uma coisa só. Na verdade, existem 4 modos, 4 jeitos diferentes de entender isso. Olha só que legal, a gente usa a palavra próprio de 4 maneiras. As 3 primeiras são meio flexíveis, sabe? Por exemplo, ser poeta é algo próprio de humanos, mas nem todo humano é poeta. Ou ter 2 pés? Todo ser humano tem, mas não só a gente. E ter cabelo grisalho? Bom, pode ser próprio dos humanos mais velhos, mas é só por um tempo. Agora, o que interessa mesmo para a lógica, o próprio com P maiúsculo é o 4º modo. Esse sim é rigoroso. Pertence só àquela espécie, a todos os membros dela e o tempo todo. É exatamente nesse 4º modo, o mais restrito de todos, que está a força da análise. É dele que estamos falando quando mencionamos a capacidade de rir nos humanos ou, sei lá, de latir nos cães. É uma propriedade permanente, universal e, claro, exclusiva. E para deixar tudo ainda mais claro, é fundamental a gente comparar o próprio com o conceito vizinho, que parece perto, mas é bem diferente: o acidente. Essa comparação aqui é matadora para entender a diferença. O próprio está ligado na essência por um fio invisível, é uma consequência necessária dela. Já o acidente é opcional, uma característica que pode estar lá ou não. Estar sentado ou de pé, por exemplo, é um acidente. Não muda em nada o fato de alguém ser humano, concorda? Certo. Então qual é a grande lição disso tudo? O que a gente ganha de verdade ao entender esse conceito de próprio? A ideia é que o próprio funciona como um sinalizador, uma pista que não falha. Se a gente encontra essa característica, pode ter certeza absoluta de que estamos diante daquela essência específica. É como se fosse a etiqueta de autenticidade que a natureza coloca em cada espécie. Vamos pegar uma analogia do texto para isso ficar gravado na mente. Vamos pensar na essência do fogo. Se a gente fosse definir o fogo na sua forma mais básica, seria algo como um calor extremo. Essa é a sua essência. Agora, olha a mágica. Iluminar não é a definição de fogo, mas a capacidade de gerar luz é uma propriedade que nasce, que emana necessariamente da sua natureza quente. Onde tem fogo, tem o potencial de iluminar. É um resultado direto e inseparável da sua essência. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, olhando para o mundo ao nosso redor. Que outros sinais infalíveis, que outras propriedades necessárias e exclusivas a gente consegue identificar por aí? O que será que essas assinaturas na natureza nos contam sobre a essência de tudo que existe?